de homens, ela é bagunçada, onde os caminhos são totalmente embaralhados, mas a gente vê ainda assim que as respostas que a gente esperava, elas estão erradas, nada está acontecendo, mas no fim, irmão, a gente vai ver que nessas histórias, por mais que isso tudo aconteça, a fé sempre é revelada, a glória de Deus aparece e o improvável se transforma num testemunho. Deixa eu declarar algo sobre sua vida, irmão. Eu tenho certeza que ao final de cada palavra você vai sair daqui com uma fé avivada e crendo e vivendo e acessando realidades onde coisas improváveis, onde impossibilidades vão se transformar em testemunhos da glória de Deus na sua vida. Alguém recebe isso aqui nessa noite, irmão? Você vai viver isso, irmão. Eu creio nisso na sua casa, na sua família. Não é possível. Eu estou declarando palavras como essa e você está aí se deixando levar por esse frio. Não é possível, irmão. Se o frio vai vencer a sua expectativa de vencer, de viver algo em Deus, irmão, se prepara que hoje Deus vai mudar essa realidade. Nem o frio vai paralisar você se movimentar na direção daquilo que Ele tem para você. Hoje é o dia que a gente vai sair daqui colhendo testemunho no lugar de improbabilidade. Vamos sair daqui colhendo milagre no lugar do impossível, porque para o nosso Deus não há impossível. Alguém pode dar um glória a Deus e celebrar por causa dessa verdade aí no seu lugar? Obrigado. Glória a Deus pela sua vida, que aplaudiu aqui, em nome de Jesus. Essa série, irmão, é para quem está dizendo: eu não estou entendendo nada do que Deus está fazendo. Talvez no seu casamento, no seu relacionamento, nas suas amizades, na sua vida profissional, no seu ministério. Essa série é para isso. Quem está aqui hoje falando: eu não estou entendendo nada do que Deus está fazendo. E a resposta que Deus tem para nós a partir dessa noite é que Deus não quer que você entenda o que Ele faz. Ele quer que você confie naquilo que Ele já está construindo para o seu futuro. A grande realidade é essa. E quando olhamos a Bíblia, eu preciso ler um texto com vocês. E esse texto fala muito sobre o nosso tema de hoje. Está lá em João capítulo 11, versículo 1 ao 6. Se você tiver com a sua Bíblia, nós vamos ler João 11 do 1 ao 6 e João 11 do 32 ao 45. Se você tiver com a sua Bíblia, acompanha comigo aí. E vai aparecer aqui no telão também. A Bíblia fala o seguinte: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que tinha derramado perfume sobre o Senhor e que lhe enxugava os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem ama está doente. E ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Você pode dar uma glória a Deus por isso aí? E a palavra continua. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Jesus amava aquela família. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ele ficou mais 2 dias aonde estava. Vamos pular para o versículo 32, mesmo capítulo. A Bíblia continua falando: chegando ao lugar onde Jesus estava e o vendo, Maria então se prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus se agitou no espírito e perturbou-se. Então ele pega e declara: onde o colocaram? Perguntou ele. Então eles responderam: vem e veja, Senhor. E versículo 35 a Bíblia fala: Jesus então chorou. No versículo 36 a Bíblia continua: então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego, será que ele não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus então outra vez, profundamente comovido, ele foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. E ele grita: tirem a pedra, disse ele. Então disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois ele já está morto fazem 4 dias. Então disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, você veria a glória de Deus? Então eles tiraram a pedra.
Jesus olhou para cima e ele disse: Pai, eu te agradeço porque o Senhor me ouviu. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que o Senhor me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Então o morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolvido no pano. E disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. E muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fez, acreditaram nele. Você pode dar um aleluia por essa palavra? Feche seus olhos aí, vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós pedimos, fala conosco. Pai, fala com cada um de nós aqui, que a sua palavra mude a nossa história. Leva a nossa mente e coração cativos ao Senhor, para que a gente possa viver o sobrenatural através dessa palavra. É isso que nós oramos, em nome de Jesus. Quem crê e fez essa oração também, diz um amém aí no seu lugar. Presta atenção, em João 11, que é o capítulo que nós lemos, nós vemos uma família formada de 3 pessoas: Marta, Maria e Lázaro. 3 pessoas. E a Bíblia fala que eles eram muito próximos de Jesus, gente íntima, gente de oração, gente que estava sempre com ele, gente que já tinha recebido na sua própria casa o próprio Jesus, o próprio Cristo. Mas a Bíblia fala que por mais próximo que Lázaro fosse, por mais íntimo que Lázaro fosse, por mais amigo que Lázaro fosse, ainda assim a doença chegou até a vida dele. Ainda assim Lázaro adoeceu. E as irmãs de Lázaro, quando olham Marta e Maria, elas fazem o que qualquer um de nós faria. Elas clamam a Jesus, elas mandam chamar Jesus, elas falam: Jesus, vem até aqui, o seu amigo Lázaro, nosso irmão, aquele que se ama, está morrendo. Olha o que a Bíblia fala, que ela manda chamar. E quando nós olhamos esse texto, a gente já vê o primeiro choque, que talvez se a gente estivesse no lugar, a gente nem iria acreditar, algo que talvez não fizesse sentido para a nossa mente. Quando a gente olha lá no versículo 4 e no versículo 6, olha o que a Bíblia fala, que ao ouvir isso, Jesus disse: primeiro, essa doença não acabará para a morte. Aí a gente já dá, cara, glória a Deus, não vai ser para a morte, vai ser para a glória de Deus. Mas quando você olha no versículo 6, aquele a qual você confia, aquele a qual você sabe que tem poder para curar, aquele a qual você sabe que tem poder para mudar toda e qualquer tipo de situação, a Bíblia fala que ele não vai imediatamente ao encontro de Marta e Maria, ele não vai imediatamente ao encontro daquele que estava doente, daquele que precisava das mãos de Jesus, da cura de Jesus. A Bíblia fala no versículo 6, no entanto, Jesus, ele ficou mais 2 dias onde estava. 2 dias. 2 dias a mais, irmão. 2 dias de silêncio. Lázaro doente, 2 dias Jesus quieto. Lázaro morrendo, 2 dias Jesus sem se movimentar. Marta e Maria desesperados, os amigos desesperados. Lázaro cada vez mais piorando. Lázaro morreu. E 2 dias aonde Jesus não fez, teoricamente, a olhos humanos, nada. E provavelmente o sentimento era esse: Jesus, cadê você? Senhor, onde você está? Senhor, a gente te chamou, o Senhor tinha poder, o Senhor pode fazer algo, mas aonde o Senhor está? E aqui a gente já tira a primeira lição para a nossa noite de hoje, para a nossa palavra de hoje. A gente precisa entender nessa primeira lição que Deus não está demorando, Deus está construindo um cenário perfeito. Repete comigo: Deus não está demorando, Ele está construindo um cenário perfeito, um cenário certo. Quando a gente olha, a gente vê que Jesus amava, irmão, Marta. Jesus amava Maria, Jesus amava Lázaro, e mesmo assim a Bíblia fala que ele demorou. Tanto que quando a gente vê no versículo 5 e 6, que a gente acabou de ler, a gente vê exatamente isso: ele fica mais 2 dias onde estava. E vamos ser sinceros, meu amigo, minha amiga, lendo talvez tudo bem, mas se coloca no lugar de Marta e Maria, dos amigos. Irmão, é difícil aceitar isso, sabendo que Jesus poderia mudar algo, sabendo que Jesus poderia transformar, sabendo que Jesus poderia mudar, trazer um socorro. Jesus fica parado, irmão.
Jesus fica no lugar que está, ele recebe o pedido, chega até ele ouve, ele sabe o que aconteceu, e a Bíblia fala que ele fica parado. E se fosse comigo e com você, no lugar de Jesus, não estou falando no lugar de Maria e Marta, se chega um pedido de socorro de alguém que a gente ame, irmão, ou de qualquer outra pessoa que chegue, provavelmente isso seria um descaso com a situação. Se fosse, por exemplo, Assad, alguém chega para você e fala: Assad, eu preciso de uma ajuda, e você não faz nada, provavelmente seria um descaso. Se fosse qualquer um que estivesse aqui, seria um descaso. Mas quando nós falamos de Jesus, a gente precisa entender que Ele não se move da mesma maneira que eu e você nos movemos. Ele não se move e Ele não faz as coisas como nós pensamos. Porque o que muitas vezes nós achamos que é descaso, Jesus, Ele está usando como propósito para viver algo maior, para a gente celebrar um milagre que é extraordinário. Irmão, talvez você esteja passando exatamente por situações assim na sua história. Você tem achado que na sua casa, na sua família, na sua saúde, nada está acontecendo, pelo contrário, só está piorando. E muitas vezes você pode achar: Deus, não faz sentido, eu sou um homem bom, eu sou uma mulher boa, como que ele me traiu, como que ela me traiu, como que meu filho está no mundo das drogas desse jeito, e a gente acha que é descaso, mas Jesus está usando isso como propósito. E é nesse mesmo momento que nasce uma pergunta no fundo na nossa alma. E muitas vezes essa pergunta a gente nem tem coragem de fazer em voz alta, nem tem coragem de falar para os outros. A gente pensa e fica até com vergonha, mas a gente pensa. Perguntas que nascem tipo: Deus, se o Senhor me ama, então por que o Senhor não está fazendo nada? Por que não está vindo de maneira rápida? Por que não está vindo como eu posso entender? Mas Deus é tão maravilhoso, a Bíblia, essa palavra é tão incrível, que Isaías 55, versículo 8 e 9 nos responde. Muitas vezes quando fazemos essas perguntas: Deus, se me ama, por que o Senhor não está fazendo? E a Bíblia fala para nós: ei, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, pois os meus caminhos não são os seus caminhos, declara o Senhor. Assim como o céu é mais alto do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Ou seja, enquanto a lógica está gritando: Deus, faz alguma coisa, Deus, vem logo, a fé está sussurrando: espera, porque Ele sabe o que está fazendo. Espera, porque Ele não perdeu o controle. Ei, sobre a sua casa hoje, a palavra é: espera, porque Ele não deixou você à deriva. Ei, sobre o seu casamento hoje, a Bíblia, a palavra está falando: espera, porque Ele está preparando algo que ninguém vai entender o que vai acontecer. E quando as pessoas falarem: ei, não faz sentido, você vai falar: realmente não faz sentido, porque do meu braço eu não podia nada, mas dos céus eu acessei a melhor fase da minha história. Espera, porque Ele não largou mão da sua história. Tem alguém que pode dar um glória a Deus aqui por isso? Vamos para Jesus, ajuda o pessoal aí, aplauda o nome de Cristo um pouco mais alto aí, espera. Amigo, aprende uma coisa de uma vez por todas: o tempo que parece perdido para mim e para você, Deus está usando para preparar o extraordinário, para a gente poder desfrutar de dias inesquecíveis. Recebe aí essa palavra, vou falar de novo, irmão. Se você crê nisso, fala pelo menos um amém. Não precisa nem falar alto, só fala amém, só não fica quieto. O tempo que parece perdido para mim e para você é o tempo que Deus está usando para preparar o extraordinário na sua história. Não se esqueça disso. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 fala isso, que Ele tudo fez formoso em seu tempo. Não tente adiantar o tempo de Deus. Se Ele falou: eu vou ficar mais 2 dias aqui, você precisa entender que antes dele ficar 2 dias, Ele já tinha falado: não é para a morte, é para que a glória de Deus fosse manifesta. O problema é que a gente só olha o copo meio vazio, a gente esquece da palavra que foi liberada antes dele ficar os 2 dias. Espera, porque não é para a morte. Não é para a morte. Talvez você esteja passando por algo na sua vida que na sua cabeça realmente não faça sentido.
Talvez você mandou um currículo, e seu currículo talvez seja maravilhoso, amiga, eu não duvido, mas ninguém responde. Talvez você esteja aqui, você tem orado por alguém doente, você tem feito, você tem se posicionado, você tem jejuado, irmão, mas nada acontece, parece que só piora, parece que a doença só evolui, parece que a doença só vai cada vez mais sendo agressiva. Talvez, amigo, amiga, você esteja aqui essa noite, você se guardou, você se posicionou, e parece que o tempo está ficando cada vez mais rápido, nada está acontecendo, coisas ruins estão acontecendo. Sabe o que Deus está dizendo para você aqui essa noite? Que Ele ainda está escrevendo o final. Não pula do barco agora, porque ainda está no meio do capítulo, e o que importa não é o que você está vivendo agora, o que importa é como termina, irmão. Muita gente, quando olhava para Jesus naquela cruz, podia falar: não sabe de nada, não vai dar em nada. Muita gente podia falar: ei, esse não era o rei dos judeus, esse não era o filho de Deus, esse não era aquele que declarava o eu sou, agora ele está morto. Sabe por quê? Porque no meio do caminho nossos olhos tentam nos enganar, mas o meio não é o que importa, é como termina que conta, porque a cruz não parou o nosso Senhor, a morte não parou Lázaro, e no final eles ressuscitaram. Áreas da sua vida hoje vão ser alcançadas, sonhos mortos, esperanças que estavam já dentro de gavetas, Deus está te trazendo aqui para falar: não faz sentido, mas eu vou ressuscitar sonhos que estavam perdidos, sonhos que estavam mortos, sonhos que não tinham mais esperança. Hoje é o dia que Deus está falando: não pula do barco, não acabou. Pensa comigo, é como quem faz um pedido no delivery, irmão. Quem já pediu iFood? Quem já pediu delivery? Deixa eu ver aí. É como a gente faz o pedido no delivery, e o aplicativo fica atualizando de 5 em 5 segundos, e a gente fica de um em um puxando para baixo. Tá mais perto, tá mais perto. Quem faz isso, irmão? Eu faço muito isso, meu Deus do céu. Só Jesus, parece que o cara da moto não sai do lugar, irmão, meu Deus. Quando ele vai para o lugar errado, ai Jesus do céu. Mas a gente fica ali atualizando, irmão. A comida está vindo, vamos dizer que é o cara certo, que não errou o caminho, que não roubou nossa comida. Meu Deus, só a graça, só Jesus. Que já roubaram a minha comida algumas vezes, irmão. E para gordo é pior, tá? Você é magro, tudo bem, mas para gordo, só gordo sabe o que eu passo quando roubam a minha comida. É mais 40 minutos esperando, só Jesus, bate no acrílico. Irmão, a gente sabe, a comida está vindo, e a verdade é: só porque eu não estou vendo o motoboy, não significa que ele não está chegando. Pastor, o que o senhor está querendo falar com isso? Eu quero falar que assim como muitas vezes a gente não vê o motoboy chegando, isso não significa que ele está parado. Assim como muitas vezes a gente não vê o que Deus está fazendo, isso não significa que ele está parado. Ele só não está visível agora, irmão. Mas uma hora a comida vai chegar, e você vai comer, irmão, aquele bife com batata frita maravilhoso. Uma hora Deus vai chegar e vai falar: irmão, eu estava só no caminho, você não estava vendo. É porque o aplicativo não estava atualizando, o GPS não estava legal para você, mas ele não perdeu o caminho, irmão. Uma hora vai chegar. A demora de Deus não é sinal de desprezo, a demora de Deus é sinal de direção, é sinal de preparação, para a gente poder viver coisas que a gente não pode imaginar. Marta e Maria queriam a cura. E quem não queria uma cura? Imagina você, irmão. Imagina você, amiga, meu lindo, minha linda, presta atenção. Imagina você nesse lugar. Você não ia querer a cura? Imagina seu irmão, a pessoa que você mais ama, sua irmã, sei lá, alguém que você ama. Quem aqui não ia querer a cura? Levanta quem ia querer a cura. Eu ia querer a cura. Se é minha filha, se é minha esposa, se é minha mãe, minha irmã, eu ia querer a cura, porque isso é o que a gente quer, a gente olha. Mas como eu falei, irmão, Jesus, ele é especialista em nos surpreender, para preparar coisas inacreditáveis. Enquanto Marta e Maria queriam a cura, Jesus queria a ressurreição, porque se fosse cura, podiam atrelar a mãos de homem, mas ressurreição, irmão, só Deus pode fazer. Você está aqui, não está vendo cura, não está vendo nada acontecer, porque Deus está trazendo ressurreição, e
Ninguém vai ousar falar que foi na força do seu braço. Ninguém vai ousar falar que foi na força da sua inteligência. As pessoas vão olhar para o seu casamento restituído, vão olhar para o seu filho, para o seu esposo, para a sua mulher liberta, curada, curado, vivendo dias inesquecíveis. Eles vão saber que não foi uma cura construída por mãos de homem, mas foi uma ressurreição liberada para realidades que só podem vir do céu. Você crê nisso, irmão? Então joga sua mão pro alto aí, deixa eu declarar algo sobre sua vida. Eu declaro que a partir de hoje você não vai viver apenas um tempo de cura, mas você vai viver um tempo de ressurreição vinda dos céus. Não faz sentido, mas não precisa fazer, e a glória de Deus vai ser manifesta através da sua história. Você crê nisso? Então aplauda o nome de Jesus aí do seu lugar. Preste atenção, se Jesus tivesse chegado antes, o pessoal poderia ver ele sendo curado, mas porque Jesus chegou na hora certa, todos viram ele sendo ressuscitado. Todos viram ele saindo de dentro daquele túmulo. Por isso, porque Jesus prepara o cenário perfeito. Segunda lição que a gente precisa aprender com esse texto. Pode não fazer sentido, mas a gente precisa entender que Deus não ignora a sua dor, mas Ele também não é refém dela. Repita comigo: Deus não ignora a minha dor, mas Ele não é refém dela. João 11:35 fala o seguinte: Jesus chorou. Irmão, se você nunca gravou um versículo da Bíblia, esse é o mais fácil que você tem de gravar. Quando eu era embaixador do rei mais novo, alguém aqui em São Paulo tinha embaixador do rei nas igrejas batistas? Alguém aqui era de igreja batista? Alguém foi embaixador do rei? Deixa eu ver, aqui ó, ficou comigo, né? Aí tinha competição de versículos. Irmão, isso aí eu decorei rápido. Jesus chorou. Repete comigo: Jesus chorou. Não, mais alto, mais alto. Jesus chorou. Então pronto, você já decorou um versículo da Bíblia, glória a Deus. Mas a Bíblia fala, Jesus chorou no capítulo 11, versículo 35. E a verdade é que essa é uma das frases mais profundas da Bíblia. Sabe por quê? Pensa comigo. Olha a história comigo, olha o contexto. Jesus já sabia o final da história. Ele já sabia, tanto que quando chamam ele lá, o que ele fala? Que a doença não era para a morte, mas era para que a glória de Deus fosse revelada. Ele já sabia que isso ia acontecer, não sabia? Fala comigo, sabia. Então por que ele chora, irmão? Se ele já sabia que Lázaro ia ser ressuscitado. Ele fala, vai acontecer, mas no meio da dor ele chora. E sabe o que isso nos ensina? Que Deus não ignora os seus momentos de dor, meu amigo. Ele participa com você e Ele está lá. Ele sente tudo o que você sente. Nos seus dias mais escuros, Ele não te abandona. Nos seus dias mais desesperadores, onde a depressão, onde a ansiedade, onde o pânico, onde você não sabe mais o que fazer, e você acha que está sozinho, e acha talvez que Deus nem te entenda. Ele te entende, porque Ele sente tudo o que você sente, porque o Espírito Santo de Deus habita em mim e em você, e Ele sabe exatamente tudo o que a gente passa. Mas preste atenção em algo, e eu não posso deixar que você se engane. Ele entende sua dor, Ele sente tudo que você sente, mas Ele não veio, Ele não existe somente para te dar um ombro amigo e chorar com você. Chora aqui Marlene, vem cá Pedrinho, chora aqui comigo. Ele não fez isso. Ele chora com você, mas Ele vai também transformar a situação junto com você por aquilo que você está passando. Salmos 34:18, o salmista fala exatamente isso. Ei, o Senhor está perto daqueles que têm o coração quebrantado. O Senhor está perto daqueles que choram. O Senhor está perto daqueles que precisam. Mas Ele também salva os de espírito abatido. Ele está perto daqueles que estão abatidos, mas Ele salva essas pessoas. Ele entende sua dor, mas Ele vai mudar a sua situação. Tem gente aqui essa noite que pode ter perdido um parente, um amigo, talvez até um bebê que nem chegou a nascer. Tem gente aqui essa noite que pode ter visto um sonho ir embora, um projeto desabar, um casamento se esfriar. Pode ter gente aqui essa noite que acorda sorrindo por fora, instanteante para todo mundo ver, mas por dentro está
está só no modo automático. Deus vê o que você está sentindo, e mais, Ele não só vê, como Ele sente tudo que você sente. Mas eu tenho uma boa nova para você: a sua situação não é um lugar permanente, a sua situação é um local provisório, é um local de passagem. Não se acostume com locais provisórios de desespero, de ansiedade, de depressão, de tristeza, de pânico, porque essa não é o plano de Deus para a sua história. Deus tem algo maior. Essa noite Deus está te tirando desse lugar. Essa noite Deus está arrancando pessoas de cavernas do desespero, cavernas da depressão, cavernas que tem te prendido, irmão. Assim como Lázaro estava numa caverna, Deus essa noite está falando: ei, Bruno, vem para fora. Ei, Paula, vem para fora. Deus está mudando a situação. É como uma mãe que vê o filho, a filha, que está andando de bicicleta, está aprendendo, e vê ela caindo, e corre correndo. Corre correndo é maravilhoso, porque tem gente que corre andando, né? Marcha atlética, vai. Então vai correndo para acudir. Ela chora junto, irmão. Mas sabe o que ela faz depois, geralmente? Pega: vambora, campeã. Vambora, campeão. Levanta aí que ainda tem muita coisa para acontecer. Isso aí não vai parar não, você não vai ficar no chão. Não é uma quedinha de bicicleta que vai parar a sua vida. Jesus também é assim, Ele chora com você, Ele sente o que você sente, mas depois Ele te pega pela mão e diz: agora abre o túmulo, porque aquilo que estava morto passa a viver a partir de hoje. Agora abre o túmulo. Ah, pastor, meu casamento estava morto. Abre o túmulo, irmão, porque Ele tem poder para trazer vida de novo a lugares que estavam mortos. Pastor, mas você não está entendendo, não está só morto, não está ressecado, está só o osso, está quase pó. Então vamos lá, porque a palavra fala sobre o vale de ossos secos, que Ele manda o profeta diante de um vale de ossos que não estava só morto, irmão, estava acabado, estava ressecado, não tinha músculo, não tinha carne, não tinha nada. E a Bíblia fala que Deus pega o profeta e fala assim: ei, está vendo esses ossos secos? Profetiza, traz vida. E o profeta vai lá, vento que vem dos quatro cantos, vem e traz vida. E a Bíblia fala que aqueles ossos começam a se mexer, um barulho começa a tomar aquele lugar, músculos, tendões, pele começa a aparecer naqueles ossos ressecados, e eles começam a ter vida, e se levanta um grande exército. E essa noite Deus te trouxe aqui para falar: você pode estar no túmulo como um corpo morto, o seu casamento pode estar ressecado como um vale de ossos secos. Ele ainda assim tem poder para trazer vida, e vida em abundância. Então abre o túmulo, meu lindo, abre esse túmulo, porque tudo que estava morto, hoje Deus declara: Lázaro, vem para fora. Vem para fora. Não se acostume com os túmulos que você deixou, os sonhos que Deus te confiou. Salmo 30, versículo 5 fala o seguinte: que o choro pode durar uma noite, mas é apenas uma noite. Não se acostume com noites atrás de outras noites de choro, porque nenhuma noite dura a vida inteira. E a Bíblia fala: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Ela vem pela manhã, irmão. Depois do choro Ele age, depois do choro Ele faz alguma coisa. O povo estava chorando, Maria estava chorando, Marta estava chorando, os amigos estavam chorando, todo mundo estava falando: Jesus, não abre mais, já está fedendo, não tem mais o que fazer. Mas Ele se levanta e fala: tirem a pedra, tirem a pedra. Jesus, mas não dá mais, não importa, tirem a pedra. Jesus, mas ele está morto, não importa. Lázaro, vem pra fora. Talvez você tenha chegado aqui de luto por muitas coisas na sua história. Deixa eu te falar uma realidade: Deus até de luto, existe um amanhã, existe um novo dia, existe uma esperança. Pode não fazer sentido ver algo bom, mas está ativando a sua fé. Existe um novo dia, existe um novo tempo, irmão.
Ele respeita o que você passa, mas Ele, em hipótese nenhuma, vai aceitar você fazer do seu luto a sua moradia. Ele não vai deixar você fazer do seu desespero uma moradia. Ele não vai deixar você fazer dos seus traumas uma moradia. Deus não vai deixar você fazer do seu passado uma moradia. Deus não vai deixar você fazer dos seus sentimentos uma moradia. Deus não vai deixar você fazer das suas frustrações uma moradia. Deus não vai deixar você fazer de momentos passageiros moradias eternas na sua história. Ele não vai deixar. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente acha que parece o fim. E essa é a terceira lição que Ele nos dá nessa noite. Que muitas vezes o que parece o fim é só o cenário que Deus usa para mostrar a sua glória. Talvez onde você chegou pode até parecer que é o fim, mas deixa eu repetir. Isso é o cenário que Ele vai revelar a sua glória. Por isso que lá no versículo 11, no capítulo 11, no versículo 4, Ele fala: essa doença não acabará em morte, mas ela é para a glória de Deus, irmão. O milagre, irmão, preste atenção. Quando Ele fala isso, Lázaro não estava morto ainda, ele só estava doente. E Ele fala essa realidade. Então o que Ele está ensinando para mim e para você? Que o milagre já estava determinado antes da dor do luto começar. Ele sabia que Lázaro ia morrer, mas ele já sabia, um milagre vai acontecer. Isso porque a crise não pegou Jesus de surpresa, irmão. Ah, pastor, mas ele ficou 2 dias lá. Se ele voltasse antes, talvez ele achasse que ele estava vivo. Não, ele não achava, irmão. Ele sabia exatamente o que ia acontecer. Tanto que ele chega lá, a Bíblia fala que ele chora. E quando ele chora pelo sentimento das pessoas. Ele não chora de tristeza porque Lázaro estava morto. Jesus chora de ver como o povo todo estava. Ele chora de ver como Marta, Maria, os amigos estavam. Sabe por quê? Porque ele já sabia. E porque ele sentia o sentimento de cada um. Por isso que a crise não pegou Jesus de surpresa. Lázaro morreu. Mas Jesus tinha dito que aquela história não ia acabar assim. E Ele não volta atrás no que fala, porque a palavra fala que Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Deus liberou uma palavra sobre mim e sobre você, irmão, pode chegar morte, pode chegar falência, pode chegar notícia ruim, pode chegar diagnóstico errado, pode chegar coisas frustradas na nossa história. Se Deus liberou uma palavra falando, não é para morte, não adianta, pode até morrer, mas vai ressuscitar, porque a palavra dele é mais poderosa do que qualquer situação. A palavra dele é mais poderosa do que qualquer coisa, irmão. Se Deus já falou, irmão, que vai ter glória, se Deus já falou que vai ter milagre, se Deus já falou que vai ter sobrenatural, não importa o que apodreceu, não importa quantos dias morreu, ainda tem vida aí, ainda tem vida para ser desfrutada. A palavra de Deus fala na segunda carta de Coríntios, capítulo 4, versículo 17: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que qualquer tipo de sofrimento. Aleluia. Irmão, está produzindo uma glória eterna. Você chegou aqui sofrendo em alguma área, decora esse versículo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Eu vou ler de novo, irmão, para você não esquecer, para você anotar, para você botar isso aqui na capa do seu celular, irmão. Na minha capa do celular tem um versículo. Toda vez que eu abro meu celular, que eu boto em lá, no dia que a angústia me dominar, eu confiarei em ti. Então você vai pegar esse versículo, segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 17, você vai ler todo dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que qualquer sofrimento, qualquer coisa ruim. Ah, pastor, mas eu recebi um não, pastor, que parece definitivo. Pastor, a minha dívida está virando uma vergonha. Pastor, viver em depressão, viver triste, viver ansioso, virou uma rotina. Pastor, o meu ministério travou, minha empresa parou, meu casamento acabou. Respira por aparelhos. Ei, amiga,
escuta isso aqui com fé. O cenário da tua dor vai ser o palco do teu recomeço. Aonde todos apontavam, está acabando, não dá mais, eles vão ter que apontar: foi o milagre, foi sobrenatural, voltou a vida. Não tem como falar que não foi Deus. O local da sua dor vai ser o palco do recomeço de Deus na sua história. Por isso que Romanos 8:28 fala que nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Meu lindo, preste atenção. Minha amiga, preste atenção. Nem tudo que parece o fim é o fim, sabia? Repete comigo: nem tudo que parece o fim. Repete agora batendo no peito: nem tudo que parece o fim é o fim. Às vezes, mais alto, às vezes é só o intervalo antes da virada na minha história. Se você crê nisso, irmão, dá um glória a Deus aí no seu lugar, pelo amor de Cristo, irmão. É só um intervalo, calma. Vai acontecer uma virada, um milagre está chegando, alguma coisa vai acontecer, irmão. Enquanto muita gente fala, ai, a lógica fala, acabou, não tem mais jeito, não tem como, morreu, tem 4 dias, está no fundo de uma caverna, já está fedendo, já tem pedra. Hoje a gente vai sair daqui falando, pode falar que acabou, mas hoje a minha fé está respondendo, ainda não é o fim. Se tem uma palavra, eu vou viver essa realidade. Aquela vizinha fofoqueira está falando, ele te largou. Aquele maldito está falando, teu filho não tem jeito mais. Você vai falar, ainda não é o fim. Eu tenho uma palavra, eu ouvi uma realidade. Pode estar morto, pode ter 4 dias, pode estar fedendo, pode não fazer sentido, ainda não acabou. Não acabou. O tempo de Deus pode confundir a tua mente, mas Ele nunca vai frustrar o propósito que Ele tem na sua história. Talvez você esteja exatamente assim, como o salmista fala, no vale da sombra da morte, mas a palavra dele, irmão, mesmo no vale ainda ecoa: Lázaro, vem para fora. Lázaro, sai desse lugar. Manuela, ainda tem jeito. Paulo, ainda pode. Felipe, vem para fora, sai dessa caverna. Roger, não desiste. Maria, não para, vem para fora. Vem para fora. Para fora. Às vezes, meu lindo, preste atenção, Deus não impede a morte, não é porque Ele é sadomasoquista, porque Ele sente prazer no sofrimento, mas é para poder mostrar que até sobre a morte é Ele quem manda. Ele tem poder sobre a morte, pode morrer se Ele quiser. A morte precisa abrir mão de qualquer um que esteja na mão dela. E o mesmo Cristo que chamou Lázaro para fora, hoje é o Cristo que está aqui essa noite, sabia? É o mesmo Cristo que falou, Lázaro, vem, sai. E a Bíblia fala que eu fico imaginando, a Bíblia não fala, a Bíblia fala que ele sai, né? Eu fico imaginando, irmão, bicho morto, irmão, 4 dias lá, morto. Eu fico imaginando, de repente, ele acordando, e o que está acontecendo? E ele ouvindo Jesus, vem para fora. Talvez você esteja assim, morto, irmão. Hoje Deus está te dando um fôlego de vida através da palavra dele. Não faz sentido o que ele está fazendo, irmão. O que você está fazendo aqui essa noite realmente não faz sentido, mas é Deus pegando você para ele trazer vida de novo, soprando fôlego de novo, onde não tinha mais esperança. Deus está falando, ei, vem para fora. Não, esse não é o seu lugar, vem para fora. Esse não é o seu lugar. Hoje esse mesmo Cristo que chamou Lázaro para fora é o Cristo que está falando para os sonhos seus que estão mortos, vem para fora. É o sonho, ele está falando, esse sonho é meu. É o mesmo Cristo que está falando para suas forças que não dá mais, que está acabado, ei, vem para fora. Para tua esperança, vem para fora. É o mesmo Cristo que está falando, ei, minha filha, ei, meu filho, volte a viver. Hoje é o dia, irmão, que nós nos levantamos e declaramos, vamos viver essa realidade, porque
mesmo depois de 4 dias, mesmo depois de estar fedendo, irmão, Ele ainda chama o impossível pelo nome. Eu não sei você, mas se eu estivesse no seu lugar, eu ia dar um pulo da minha cadeira agora e ia falar: Jesus, eu estou aqui, me chama, Deus, eu estou indo, nada vai me parar, nada vai me paralisar, eu vou viver, irmão. Hoje preste atenção, o que é lágrima vai virar testemunho. Deus não falhou na sua história, Ele ainda não terminou. Lagoinha, você crê nisso? Então, de olhos fechados, erga suas mãos aí no seu lugar e vamos declarar essa realidade. Vamos, Lagoinha, declare comigo, vamos.